Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal. Eu sou Everton Pires. Hoje nós vamos falar do PowerPoint, como criar uma timeline fluxograma com efeito de animação. Então vamos fazer uma timeline parecida com essa, mas ao invés de utilizar a forma lágrima, vamos utilizar o fluxograma. Vai ficar um pouco parecido e vamos também aplicar a animação para todos os milestones da timeline. Dicas bem legais de PowerPoint. Fica até o fim do vídeo. Vai na descrição e baixa essa apresentação para você fazer junto comigo e bora para a tela. Vamos começar nossa timeline totalmente do zero. Primeiro passo, eu vou definir qual forma eu vou colocar na parte de cima da timeline. Nesse caso, como eu chamei essa timeline de fluxograma, nós vamos utilizar o fluxograma. Eu venho aqui na guia Inserir, Formas, vou procurar o fluxograma. Encontro o objeto bem aqui dentro das opções de fluxograma. Quando eu clico nessa opção, permite aplicar na tela de forma bem simples. Já vou definir mais ou menos o tamanho. Logo nessa primeira forma eu já venho na guia Formato e defino a cor do primeiro milestone. Nesse caso vai ser verde. Eu venho também em contorno de forma sem contorno. É sempre legal nesse tipo de projeto aplicar algum tipo de efeito bezel. Ainda na guia Formato, Efeitos, Bezel, eu posso escolher um dos efeitos. Nesse caso eu vou utilizar o efeito ângulo. Quando eu aplico, olha o que acontece. Vai criar uma borda no fluxograma. O que nós vamos fazer agora? Eu vou trazer uma elipse para que eu possa pôr um ícone sobre a elipse. E depois vai virar tudo um único objeto. Venho na guia Inserir, Formas, escolho uma elipse. Pressiono o Shift para que eu possa criar a elipse de forma proporcional e perfeita e posso soltar quando eu estiver no tamanho aproximado. Agora eu preciso definir o tamanho, o quanto essa elipse vai agredir o fluxograma. Pressiono também o Shift para não perder a proporção e eu vou definir a elipse nesta posição. Venho em formato de forma, não quero que a elipse seja da mesma cor, então vou escolher aqui um cinza, venho em contorno de forma, retiro o contorno de forma também. Na elipse eu também vou aplicar um efeito bezel, nesse caso eu vou testar qual fica legal. Escolhi o efeito redondo, acho que fica bem interessante. Agora eu vou escolher um ícone para ficar dentro da elipse. Guia Inserir, Ícones, que é um recurso novo do PowerPoint, do Office na verdade, em vários programas, e vou escolher um ícone qualquer. Poderia pesquisar, mas eu vou escolher ícones aleatórios. Escolho aqui a mesa de reunião e clico em Inserir. Defino mais ou menos o tamanho e aplico dentro da elipse. Depois de definir o tamanho do ícone e posicionar na elipse, é sempre bacana selecionar os dois objetos, centralizar de forma perfeita. Venho na guia Formato, Alinhar, Centralizar, Alinhar ao meio. Olha o que acontece. Eu garanto que os dois objetos estejam perfeitamente alinhados. Já defini como vai ficar o fluxograma junto com a elipse, então esse vai ser o meu objeto padrão. Eu posso então selecionar todos os objetos, clica com o botão direito, agrupar. Agora eu tenho um único objeto, posso duplicar com facilidade, pois todos os outros objetos serão idênticos. E para esse projeto eu vou utilizar 5 objetos como esse e depois mudar a cor, mudar os ícones também. Aplico aqui os 5 objetos, já vou aproveitar o momento para trabalhar no alinhamento. Seleciono todos os objetos, formato de forma, alinhar, distribuir horizontalmente. Isso faz com que todos os objetos estejam distribuídos corretamente na posição horizontal, sem espaços diferentes. Isso é bem legal. Agora eu posso clicar 2 vezes dentro de cada objeto para acessar os objetos internos e assim definir as cores dos outros milestones da timeline. Clico 2 vezes, esse vai ser azul, o quarto vai ser roxo, clico 2 vezes no último e esse último vai ser a cor laranja, cores definidas. Agora eu preciso apagar os ícones, pois eu vou colocar ícones diferentes para cada milestone. Então clico 2 vezes para acessar e posso escolher então mais 4 ícones. Vou escolher de forma aleatória os ícones, eu quero também esse cérebro, quero esse gráfico e quero também esse desenho de livros. Clico em Inserir para aplicar todos os ícones de uma só vez. Vou deixar esses ícones juntos porque eu preciso saber, clico 2 vezes no ícone, porque eu quero saber o tamanho. Note que o tamanho do primeiro ícone é 1,8 por 1,8.
Então é essa medida que eu preciso aplicar para todos os outros 4 ícones. Seleciono todos eles e vou aplicar 1,8, tab 1,8 para todos os ícones. Isso significa que eu tenho todos eles do mesmo tamanho. Vou posicionar cada ícone, nesse caso aleatório, mas em cada projeto deve ser definido como vai funcionar. Vou arrastar a olho e agora centralizar de forma perfeita. E como eu vou conseguir centralizar de forma perfeita? Nós já temos um agrupamento, isso vai me atrapalhar. Seleciono tudo, clico com o botão direito, eu vou tirar o agrupamento existente, que é do fluxograma com a elipse. Agora eu não tenho mais. Eu posso agora selecionar apenas a elipse e o ícone e fazer aquele mesmo processo. Formato de forma, alinhar, centralizar. Formato de forma, alinhar ao meio. Mais uma vez, seleciono a elipse e o ícone. Formato de forma, alinhar, centralizar. Alinhar ao meio. Mais uma vez, seleciono os dois objetos. Formato de forma, alinhar, centralizar. Alinhar ao meio. Os dois objetos. Formato de forma, alinhar, centralizar. Alinhar ao meio. E agora eu tenho todos os objetos perfeitamente centralizados. Agora eu posso fazer o agrupamento dos objetos que eu havia tirado. Seleciona, pode clicar com o botão direito, mas no meu caso eu tenho o botão de agrupar aqui na parte de cima para facilitar o meu trabalho. Clico em agrupar, seleciono os próximos objetos, agrupar, seleciono os próximos objetos, agrupar, seleciono os próximos objetos, agrupar. Agora sim eu tenho todos os objetos agrupados e perfeitamente alinhados. Posso pensar na parte de baixo. Para seguir com a nossa timeline, eu preciso criar aquelas pequenas esferas que vão separar a linha de cada milestone. Então vamos inserir uma elipse bem simples aqui na tela, formas elipse, pressiono o Shift para não fugir o tamanho, para ficar proporcional, e já posso posicionar a olho por enquanto. Seleciono a elipse e vou tirar também o contorno desta elipse, sem contorno. Agora clico nessa elipse e arrasto com o Ctrl para duplicar e vou aumentar um pouco. Mudo essa elipse de cor, vou colocar um cinza mais escuro e vou agora aplicar um efeito bezel, vou escolher o efeito redondo. E esta elipse maior vai ficar por trás da primeira elipse. Posiciono sobre a elipse menor e envio para trás. Agora sim eu consigo ver as duas elipses. Note que a elipse azul está um pouco grande ainda, eu posso ajustar aqui conforme eu desejo. Para alinhar os dois objetos, seleciono os dois, formato de forma, alinhar, centralizar, alinhar ao meio. Funciona muito bem e olha que efeito legal a gente conseguiu aqui. Antes de agrupar essas duas elipses e criar para cada cor, eu já vou definir essa cor, formato de forma, verde, e aplico um efeito também. Nesse caso eu quero aplicar o efeito de arredondamento leve. E olha que bacana ficou o efeito da nossa elipse. Agora sim eu posso selecionar a elipse, o objeto de cima, formato de forma, alinhar, centralizar, para que os dois estejam bem alinhados. Agora eu posso selecionar a elipse inferior, Ctrl Shift para duplicar de forma alinhada, e eu vou passar uma elipse para cada objeto de forma bem tranquila aqui, utilizando o Ctrl Shift. Agora eu posso verificar o alinhamento, alinhar, centralizar, de cada objeto. Alinhar, centralizar, alinhar, centralizar, alinhar, centralizar. E posso também definir a cor correta de cada milestone. Formato de forma e venho aqui na cor para ficar coerente com cada milestone. Clico duas vezes para acessar o objeto interno. Agora eu venho no azul. Clico duas vezes para acessar o objeto interno, a elipse, e vou escolher o roxo. Clico duas vezes para acessar o objeto, venho em cores e escolho a cor laranja. E a partir de agora a nossa timeline está tomando um formato bem interessante. Agora eu preciso criar as linhas que vão ficar no meio de cada milestone e também terão animação. Então elas serão bem importantes para ter um efeito bem legal. Venho em inserir, formas e aplico uma linha. Encosto a linha na elipse inferior e arrasto até a próxima para que ela fique bem alinhada. Agora eu posso também definir a cor dessa linha. Eu tenho algumas cores pré-formatadas e pode ser um cinza bem fraquinho, não preciso perder tempo com essa linha. Agora de maneira simples eu vou duplicar para todos os milestones. Pressiono o Ctrl e arrasto até chegar no último milestone. E ficou bem interessante. O último passo aqui da nossa timeline é criar os textos. Então venho em inserir, caixa de texto, e o primeiro texto vai ser exatamente o ano. Vou criar aqui 2016, por exemplo. Clico duas vezes, já defino o tamanho,
vou colocar 22, clico em negrito e vou posicionar bem abaixo da primeira elipse. Duplico esse texto com Ctrl Shift de forma alinhada, nesse caso eu quero num tamanho menor, 18, e eu vou chamar de título. O título vai continuar negrito, eu vou duplicar mais uma vez para colocar uma descrição, nesse caso vai ser um pouco menor, tamanho 14, vou também tirar o negrito e aplicar uma cor um pouco mais suave. Vou chamar esse texto abaixo de descrição. Note que o texto ficou um pouco torto, eu posso selecionar os 3 textos, formato de forma, alinhar, centralizar e posiciono aqui em relação à elipse, fica bem legal. Agora eu posso também criar num quarto bloco, então clico nos 3 textos, vou agrupar. Depois de agrupar, eu vou duplicar para cada milestone, pressionando Shift Ctrl mais uma vez. Shift Ctrl e arrasto, Shift Ctrl e arrasto. Caso tenha algum ponto torto, você pode selecionar todos os objetos, todos os blocos que nós criamos, alinhar, centralizar. E aí vai ficar perfeito aqui sem nenhum problema. Avançamos um passo bem legal. Eu acho que se eu descer essa parte de cima ainda vai ficar mais interessante. Pressiono o Shift e vou aproximar um pouco o fluxograma das elipses. Agora chegou a parte mais interessante da timeline. Nós vamos criar a animação. E aqui tem algumas dicas bem interessantes para você ter produtividade na hora de criar a animação. A primeira coisa importante que a gente precisa entender é que nós temos 4 blocos nesse projeto. Essa parte de cima é o bloco 1, a elipse é o bloco 2, o texto é o bloco 3 e a linha é o bloco 4. E nós vamos aplicar animação para cada bloco. Então venho no primeiro bloco, clico na guia animações e eu vou definir alguma animação. Lembrando que nós temos 3 tipos de animações, de entrada, de ênfase e de saída. Nesse caso eu vou utilizar somente animações de entrada. Vou aplicar a animação aparecer. Depois de aplicar a animação, note que nós temos algumas possibilidades de configuração. Nesse caso eu vou colocar uma duração de 0,75 e um atraso de apenas 0,25, para que tenha um espaçamento interessante na nossa animação. E aqui é uma dica bem legal. Eu vou perder tempo e pensar na animação apenas na primeira vez que eu vou aplicar a animação. Isso é interessante. E depois eu vou utilizar o pincel de animação para colar a animação para todos os outros milestones. Então no primeiro bloco eu apliquei atraso e duração, venho no segundo bloco, que é a elipse, vou fazer a mesma coisa, aparecer, 0,75 e 0,25 de atraso. Venho no terceiro bloco, mesma coisa, animação aparecer, duração de 0,75, atraso de 0,25 e o último bloco é a linha. Clico na linha, animação aparecer, duração de 0,75, atraso de 0,25. Agora eu posso fazer o quê? Clicar aqui nessa opção visualizar para ver o que está acontecendo com a minha animação. Quando eu clico, note que vai acontecer exatamente quando eu quero, vai entrar bloco por bloco. E agora eu preciso aplicar essa animação para todos os outros objetos, considerando os blocos que eu expliquei para você. Nós temos bloco 1, bloco 2, bloco 3 e bloco 4. Só que eu não quero fazer tudo de novo e definir os tempos. Então qual a melhor forma de fazer isso? Seleciona o primeiro bloco, olha o que eu tenho aqui. Pincel de animação, é bem parecido com pincel de formatação. Seleciono o bloco que tem animação, pincel de animação e passo para o próximo bloco. Simplesmente isso. Agora eu pego o segundo bloco, pincel de animação, passo para o próximo bloco. Pego o terceiro bloco, pincel de animação, passo o efeito para o próximo bloco. Seleciono o bloco 4, copio a animação e passo para o bloco 4 da segunda linha. E assim por diante. Venho no fluxograma vermelho, copio a animação, passo para o próximo bloco. Venho na elipse, copio a animação, passo para a próxima elipse. Venho no bloco de texto, copio a animação, passo para o próximo texto. Venho na linha, copio a animação, passo para a próxima linha. Agora no bloco azul, copio a animação, passo para o roxo. Elipse azul, copio a animação, copio para a elipse roxa. Texto, próximo texto, copio a animação, passo para o próximo texto. Bloco da linha, copio a animação e passo para a última linha. Bloco roxo, copio a animação e passo para o bloco laranja. Elipse roxa, copio a animação, passo para a elipse laranja. O último texto, copio a animação, passo para o último texto. Note que eu esqueci de mudar os anos. Clica 2 vezes, 2017. Clico 2 vezes, 2018.
clico duas vezes 2019, clico duas vezes 2020. Agora eu posso testar como ficou a animação da minha timeline. Venho aqui em visualizar e olha o que vai acontecer. Ele vai mostrando passo a passo como a animação vai ser apresentada na prática. E é exatamente o que eu queria, com os tempos aplicados de forma correta. Agora aplica a última timeline. Agora eu posso executar a apresentação para ver como vai ficar de fato toda a animação da timeline. Como eu defini que a animação seja aplicada com o clique, sempre que eu clicar ou pressionar o Enter, olha o que vai acontecer. Ele vai começar a aparecer os objetos conforme nós definimos no desenvolvimento da timeline. Eu tenho o segundo bloco, o terceiro texto, agora com os anos corretos, eu tenho todos os objetos surgindo de forma perfeita na minha apresentação, conforme desenvolvido anteriormente. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo vídeo.